estão todos os que nos acompanham no canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo? Espero encontrá-los bem. Vamos relaxar nosso corpo, elevar o nosso espírito, pedindo maior compreensão para os ensinamentos do Evangelho, como roteiro para a nossa vida, com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Hoje estamos no capítulo 8, que tem como título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E abordaremos 3 itens, 3, 4 e 5, que tem como título também A Porta Estreita. E começa dizendo: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a vida, e que poucos são os que se acertam com ela. Esse texto de Jesus está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, itens 13 e 14. Caibar Schutman, no livro Parábolas e Ensinos do Mestre, no capítulo As Duas Portas e as Duas Estradas, nos diz: 2 são as estradas que se apresentam aos homens, a da evolução e a da degradação. Também 2 são as portas que se abrem à pobre criatura humana, a porta da vida e a porta da morte. Aqueles que caminham pela estrada da evolução hão de forçosamente passar pela porta estreita que conduz à vida. A porta do progresso, por ser apertada, exige conhecimentos, reclama atenção, critério, raciocínio, para que não se decline para a direita nem para a esquerda. A estrada da degradação é guarnecida de todos os atrativos, festejada com todas as músicas. Nela, os 5 sentidos se fascinam, embriagam-se pelas sensações exteriores, aniquilando o espírito que fala com ciência, adormecendo a alma que deixa agitar a razão. Para subir-se pela estrada da evolução e entrar-se pela porta do progresso, é preciso prudência, fortaleza, temperança, retidão, fé, esperança e caridade. Por isso, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que se acertam com ela. No livro Elucidações Evangélicas, de Antônio Luiz Saião, encontramos: a porta estreita e o caminho espaçoso indicam esforços que os espíritos têm que fazer, assim como as fadigas, as dores e aflições que devem suportar, para alcançar a vida eterna. Esforços objetivando despojar-se de seus vícios e imperfeições morais, e fadigas resultantes dos que se empregue para tomar o caminho do bem, fazer que lhe nasçam no coração os sentimentos opostos aos vícios. No livro Assimilação Evangélica, de João Nunes Maia, no texto Portas Largas, nos diz que as portas largas, presentes em todos os movimentos da alma, como sendo as mais fáceis para serem transpostas. São elas as portas do ódio, da inveja, da discórdia, da ingratidão, da usura, do mexerico, da desonestidade, enfim, todas as facilidades que o mundo pode oferecer como sendo de César. Porém, as portas estreitas são aquelas que os céus nos mostram pela amplitude da caridade com Jesus Cristo, que são a caridade, a gratidão, a benevolência, o trabalho honesto, a alegria cristã,
a fraternidade, o perdão e a amizade. Esses apontamentos no bem podem nos levar à esperança. Continuamos no Evangelho. E perguntou-lhe alguém: Senhor, são poucos então os que se salvam? E ele lhe disse: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora e começareis a bater na porta, dizendo: Abre-nos, Senhor. E ele vos responderá, dizendo: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos e a quem ensinastes nas nossas praças. E ele vos responderá: Não sei de onde sois, apartai-vos de mim, todos que obrais na iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus e que vós ficais fora dele, excluídos. E virão do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, muitos se sentarão à mesa do reino de Deus. Então os que são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Essas palavras de Jesus estão no Evangelho de Lucas, capítulo 23 a 30. Ainda do livro Elucidações Evangélicas, temos: Eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo, disse Jesus. Essas palavras de Jesus estão no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Por ser o conjunto de todas as perfeições, Jesus se apresentou como a personificação da porta estreita, a fim de que, por a imagem objetiva, melhor os homens compreendessem o que significa entrar por essa porta e alcançar a vida eterna. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, disse o Mestre Jesus. É árduo, escabroso, cheio de espinhos e urzes. O caminho nos leva à casa do Pai. Muitos recuam dele, amedrontados com os obstáculos que terão de superar. Esses são os que não podem passar pela porta estreita. Aquele, porém, que segue sempre a senda que sua consciência traça, ouvindo-lhe os conselhos, pondo-os em prática, por mais esse transpõe facilmente a porta da salvação, por mais estreita que ela pareça. Ao aproximar-se dela, verá que se torna ampla, aberta, de par a par, a fim de deixá-lo passar. Muitos procurarão passar e não poderão. São os que tentam, mas não perseveram. Os espíritas devem tomar para si essas palavras. Muitos de fato são os que, vendo entreaberta a porta, se encaminham para ela, mas com passo incerto e hesitante, levando consigo o cortejo de vícios, fraudes e impurezas que os acompanham. O caminho, entretanto, cada vez se alonga mais e gradualmente se fecha. Quer isso dizer que só uma consciência pura nos pode conduzir até essa porta e fazer com que a transponhamos. As locuções choro e ranger de dentes são empregadas em sentido alegórico. Exprimem as torturas morais porque forçosamente tem que passar o espírito endurecido e consciente de que esse endurecimento é a causa do seu sofrimento. Virão do Oriente, do Ocidente, etc., alusão à comunhão de pensamentos e crenças, que reinará entre os homens ao tempo de regeneração. Alusão igualmente aos espíritos depurados que virão de diversos outros planetas à Terra, quando esta já se achar depurada, isto é, na época em que Jesus, Espírito de verdade, baixará de novo ao nosso globo
de conformidade com o que está predito e anunciado. E eis que serão os últimos que eram os primeiros, e os primeiros serão os que eram os últimos. Os que primeiro se puseram a caminho, demandando a casa do Pai, mas não tiveram perseverança necessária, retardam-se e ficam para trás dos que começaram depois a jornada, mas nela perseveraram. Aqueles, então, são, em geral, os que, tomados pelo orgulho, se fiam exclusivamente em si. O mesmo orgulho lhes torna tardos os passos. Para Deus, nada é o tempo que o espírito gaste na realização do seu progresso. Para Ele, o arrependimento e as virtudes são tudo. Assim, o espírito que tardiamente entrou na senda do bem, mas que por ela caminha com perseverança e atividade, pode não só alcançar, como ainda passar adiante do espírito preguiçoso, senão culpado, que nenhum esforço faz, mesmo que tenha começado mais cedo a rota ascensional. Hamed, no livro Renovando Atitudes, no capítulo Todos são os Caminhos, começa com um trechinho do item 5. Porque essa porta tão estreita, que é dada ao menor número transpor, se a sorte da alma está fixada para sempre depois da morte. É assim que, com a unicidade da existência, se está incessantemente em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se amplia. Também, os caminhos inadequados que tomamos ao longo da vida são parte essencial de nossa educação. A cada tropeço, é preciso levantar novamente e retornar à marcha. Tudo o que sabemos hoje aprendemos com os acertos e erros do passado. Cada vez que desistimos de alguma coisa por medo de errar, estamos nos privando da possibilidade de evoluir, de viver. A estrada por onde transitamos hoje é nossa via de crescimento espiritual e nos levará a entender melhor a vida, no contato com as múltiplas situações que contribuirão para o nosso potencial de progresso. Porém, podemos argumentar de nós mesmos: será mesmo esse o melhor caminho? Porventura é correta a senda por onde transito? Se Deus, perfeição suprema, nos criou com a possibilidade de engano, modelando-nos de forma que pudéssemos encontrar um dia a perfeição, é porque contava com os nossos encontros e desencontros na jornada existencial. Se nos gerou falíveis, não poderá exigir-nos perfeição. É porque contava com os nossos encontros e desencontros. Se nos gerou falíveis, não poderá exigir-nos comportamentos sempre irrepreensíveis, pois conhece nossas potencialidades e limites. Se criaturas como nós aceitamos as falhas dos outros, por que o Criador, em sua infinita compreensão, não nos aceitaria como somos? O que pensar da bondade divina que permite que as almas escolham seu roteiro, de acordo com o livre-arbítrio, e depois cobrasse aquilo que elas ainda não têm condição de adquirir? A divindade é por amor e sabe muito bem de nossos mananciais espirituais, mentais, psicológicos e físicos. Ou seja, nossa idade evolutiva, pois habita em nosso interior, sempre suaviza os nossos caminhos. Na justa sucessão de espaço e tempo, condizente com o nosso grau de visão espiritual, recebemos por meio de fluxo divino a onipresença, a onisciência e a onipotência do Criador, em forma de senso de rumo certo.
para trilharmos as rotas necessárias à ampliação de nossos sentimentos e conhecimentos, diz a máxima. Não se colhe figos dos espinheiros. Ora, como impor metas sem levar em conta a capacidade de escolha e de discernimento dos indivíduos? Efetivamente, nosso caminho é o melhor que podíamos escolher, porque optamos por ele na época, segundo o nosso nível de compreensão e adiantamento. Se, porém, achamos hoje que ele não é mais adequado, não nos culpemos. Simplesmente mudemos de direção, selecionando novas veredas. A trilha que denominamos errada é aquela que nos possibilitou a aprendizagem e o sentido do nosso melhor, pois sem erro não aprenderíamos com segurança a lição. Nós mesmos é que nos provamos. A cada passo experimentamos situações e pessoas, e delas retiramos vantagens e ampliamos o nosso modo de ver e de sentir, a fim de crescermos naturalmente, desenvolvendo a nossa consciência. Ninguém nos condena. Nós é que cremos no castigo e por isso nos autopunimos, provocando padecimentos com os nossos gestos mentais. Cada um percorre a estrada certa no momento exato, de conformidade com seu estado de evolução. Tudo está certo, porque todos estamos nas mãos de Deus. Adenauer Novaes, no livro Intérprete de Deus, Jesus, o Arquétipo de Amor, diz que a porta estreita é a que exige sacrifício, gasto de energia a favor da construção de uma personalidade ótima. Não se trata de algo simples que não se exige esforço pessoal. O estreito significa o estabelecimento de um foco de atenção naquilo que se deseja. Trata-se de concentrar o olhar, a atenção e a determinação no objetivo a que se propõe. A perdição é o desperdício de tempo em favor do que não contribui para o desenvolvimento espiritual. Entrar significa atuar, agir, arriscar-se na vida, pois não há outra alternativa diante do destino a se construir. A porta vai sempre existir e deve ser ultrapassada. Todos passam por uma delas. A maioria escolhe a larga, isto é, a permanência numa vida medíocre e coletiva. Vive sem perceber a sua singularidade e sem se diferenciar do coletivo. Vive uma vida inautêntica, com velhos hábitos, antigos modos de proceder e arcaicas concepções da realidade. Tornam-se escravos de suas próprias ideias, permanecendo por muito tempo em reencarnações de pouco proveito. Diferente da maioria, uns poucos logo percebem o equívoco em que se encontram e assumem o comando de suas vidas, de seus destinos, direcionando-os para o que de fato é importante. Dedicam-se ao bem com a mesma intensidade que se ocupam do bem comum, alcançando dimensões espirituais superiores com maior experiência e menor dispêndio de energia. A porta estreita se torna mais visível quando ele resolve incluir em todas as suas experiências a amorosidade e o desejo sincero de construir um mundo melhor à sua volta. O caminho para a vida é aquele que está de acordo com a designação pessoal de cada espírito. A descoberta da designação pessoal é acertar a porta, é encontrar o significado da própria vida. O acerto da porta, quando se busca a designação pessoal,
equivale à conquista do reino dos céus, pregada por Jesus. Trata-se da consciência das responsabilidades com o espírito imortal, de acordo com a sua própria singularidade. Isso significa conseguir saber o que fazer no mundo de acordo com a sua própria destinação pessoal, em favor de si e da sociedade. Todos alcançarão a porta, em maior ou menor tempo. É preciso se esforçar, aprender com os erros e acertos, perdoar e amar. Mesmo estreita, a porta será a passagem de todos. Agora, vamos vibrar por um planeta melhor e uma humanidade mais feliz. Vamos vibrar pelos hospitais, presídios e abrigos. Vamos vibrar pelos nossos amigos, parentes e por aqueles que têm algo contra nós. Vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos e deixar uma vibração para onde ela se faz mais necessária. Vamos agradecer a Jesus, que se fez o caminho para atingir a verdade e alcançarmos a vida. Agradeçamos ao Pai Maior, que tudo providencia para a nossa felicidade. E eu quero agradecer a você que nos acompanha nesses estudos. Se gostou, dê o seu positivo, faça um comentário, uma crítica, clique no sininho e você vai receber uma mensagem sempre que houver uma nova postagem. Uma boa semana a todos e muita paz!